Não desanime. Aprenda a começar e a recomeçar. Não se deixe arrastar pela indiferença. Se caiu, levante-se e recomece. Se errou, erga-se e recomece. Se não consegue dominar-se, firme sua vontade e recomece. Não desanime jamais. Talvez chegue ao fim da luta cheio de cicatrizes, mas estas se transformarão em luzes diante do Pai todo-compassivo. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Jesus, agradecemos profundamente por esta tarde, que mais uma vez nos reunimos em torno dos sagrados ideais do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Contamos, como sempre, Senhor, com a presença dos nossos queridos benfeitores, dos nossos irmãos pioneiros, que deram origem a esta casa de amor, de estudo e de luz. Agradecemos, Senhor, pelo Esperanto, que acabou de se concluir no início da tarde, com essas lições maravilhosas dos nossos companheiros. E, por certo, pedimos o apoio e a inspiração para o nosso querido amigo, irmão, Dr. Ivan Tawil, o presidente do nosso conselho, que vai nos trazer mais algumas contribuições importantes do seu acervo cultural, da nossa doutrina dos Espíritos. Este ambiente de ternura, de paz, de compreensão, de aprendizagem, que enriquece o nosso ser, nos ajude para que no nosso dia a dia possamos estar sempre vibrando no bem, no amor, no equilíbrio e na paz, a fim de que sejamos aqueles que contribuem efetivamente para a melhoria do mundo, apesar da nossa pequenez. Por isso, Senhor, nós pedimos muito, abençoa o nosso irmão que vai nos falar. Abençoa todos nós, a fim de que possamos estabelecer uma corrente positiva, amorosa, para que essa virtualidade se transforme numa realidade efetiva nesse mundo dos homens tão necessitado do bem, da luz e da paz. Agradecemos, Senhor, e te pedimos, fica conosco. E permite que, com esses propósitos, em teu nome, nossos trabalhos possam dar continuidade. Em primeiro lugar, graças a Deus, desejar, nessa bela tarde de sol no Rio de Janeiro, um bom dia a todos aqueles que participam desse encontro virtual, a todos aqueles que, porventura, venham depois assistir a nossa versão gravada, aqueles que, enfim, se conectam conosco em pensamento, em energia, que todos tenham uma tarde abençoada, iluminada e repleta de paz. Muito bem, sábado de alegria, sábado bonito de sol e de alegria, mas acima de tudo porque temos a oportunidade de estarmos aqui juntos de novo, conversando sobre os temas da doutrina espírita, sobre os temas da filosofia espírita, sobre os temas da ciência espírita, mas, acima de tudo, da moral e da religião espírita, né? Se aqui podemos, de antemão, saudar as três vertentes, né, que se unificam como a luz antes do prisma, configurando essa doutrina que nós tivemos por bem abraçar para a nossa melhoria, acredito eu, para não usar o termo salvação, mas para o nosso progresso, que há de nos salvar das trevas da ignorância, porque é justamente o conhecimento que é capaz de engrandecer os nossos potenciais, fazendo-nos libertar ou libertarmos, né, da ignorância, que é condição sine qua para o nosso avanço espiritual. O tema sugerido para o nosso bate-papo desta tarde tem o título Livre-arbítrio. Livre-arbítrio consigo próprio, livre-arbítrio em relação ao outro e livre-arbítrio em relação ao mundo, ao meio que nos circunda, qual seja o nosso meio ambiente, né? Tanto aqui será inexoravelmente uma discussão também filosófica, porque
os 3 níveis sugeridos da pergunta configuram e representam os 3 níveis da reflexão humana filosófica, né? Da reflexão humana sobre os grandes porquês e dos grandes paraquês da humanidade, das grandes causas e das grandes finalidades que aguçam a curiosidade humana e as fazem mover na estrada da reflexão em direção ao conhecimento. As grandes questões da filosofia constituem-se no eu, né? No sujeito, aquele que existe no tempo e no espaço, a questão da alteridade, portanto, a questão do outro, né? Das relações sociais, das relações intersubjetivas, das relações de comunicação e câmbio, né? Troca de sentido que permite o relacionamento entre os seres. E, por fim, a questão da transcendência, né? Da questão daquilo que está fora de mim e não necessariamente em relação estreita comigo, porque em relação estreita comigo seria o outro, né? O interlocutor, mas é o mundo circundante, né? A nossa realidade externa, os objetos, aquilo que eu conheço, aquilo que me toca, aquilo que me restringe, mas que, em certa medida, e vários expoentes da filosofia dedilharam estas questões, por vezes também limita e condiciona a minha existência, o meu pensamento, dando causa a algumas das minhas ações. A doutrina espírita e a mente iluminada de Kardec, não podia ser diferente, endereçam exatamente essas grandes questões da filosofia universal, né? As grandes questões que atravessaram a história da humanidade, quando vem a perquirir sobre este tema ao qual devíamos nos abraçar nesta tarde, o tema do livre-arbítrio. O tema do livre-arbítrio em relação a si próprio, em relação ao outro e em relação ao mundo que nos circunda, ao mundo que constitui o nosso ambiente de existência. Embora absolutamente relacionado às grandes questões da filosofia, o tema do livre-arbítrio é também, e talvez não por coincidência tenha sido lançado sobre a minha pessoa, esse tema, é um tema muito caro aos juristas, aos estudiosos do direito, mas também aos estudiosos da sociologia, da ciência da sociedade, da antropologia, porque discutir livre-arbítrio é, simultaneamente, já adentrando no tema propriamente dito, estudar os elementos da liberdade e os elementos, consequências e causas da manifestação da vontade. Tanto, a discussão sobre livre-arbítrio é uma discussão que engloba necessária e simultaneamente o cotejo, a análise desses 2 elementos. Da liberdade de agir, da liberdade de pensar, liberdade essa que antecede a possibilidade de escolher, e o elemento vontade, né? Porque se é verdade que a liberdade constitui campo, extensão, amplitude e espectro de possibilidades alternativas, é a manifestação da vontade, é a pulsação da energia espiritual controlada pela racionalidade e inteligência do espírito, manifestando antes da linguagem, antes do raciocínio articulado, essa energia motriz, talvez a principal energia do universo, né? Porque estamos falando aqui da vontade dos homens. Mas quando imaginamos a vontade
dos espíritos superiores, e quando falamos da vontade de Deus, da pulsão orientada dessa energia divina, estamos falando, talvez, das maiores potências e das maiores energias que possam se manifestar em todo o cosmos. Portanto, liberdade enquanto espaço e amplitude, possibilidade de manifestação desta energia, e vontade como energia própria, né, que faz mover o mundo. E aqui já me lembro de Jorge e Andréia, quando falavam dessas energias que vinham dos interiores mais íntimos da alma, até ultrapassando as estruturas fisiológicas e neurológicas do ser humano, se manifestavam em pensamentos articulados, vibrações eletromagnéticas manifestadas no campo cerebral, manifestando-se em ordens físicas aos nossos músculos, capazes de nos fazer agir no mundo material. Portanto, eu acho que não é muito difícil vislumbrar esta função motriz, né, principal da vontade como energia principal. Muito bem, porque eu dizia que... estava lendo aqui a notícia aqui da Tereza. Muito obrigado. É um prazer estar aqui com vocês também. Eu dizia que esse é um termo caro aos juristas, porque é a vontade e a sua manifestação, né, materializada na conduta, o objeto principal que os homens vislumbraram, se atentaram, analisaram para construir os seus regramentos sociais. Não há manifestação humana que não seja em coletividade, não dos homens experimentando estágios civilizatórios. Não se cotejarmos do Homo sapiens para frente. E eu não vou me aventurar aqui em estágios anteriores. Mas, sem dúvida nenhuma, afirmação que não se aplicaria ao pitecantropo, por exemplo. Como disse, não posso afirmar em relação ao homem de Neandertal, porque diz que ele já estava num estado civilizatório social muito mais avançado. Mas de outros hominídeos que a arqueologia e a antropologia biológica já descreveram, eram seres ainda em estados embrionários desta humanidade racional que desperta para o próximo ciclo, qual seja não do Homo sapiens, mas talvez do Homo spiritus, né? Ou do homem espiritualizado, do homem já consciente da sua natureza que transcende a matéria e, portanto, da sua natureza espiritual, da sua potencialidade espiritual, que poderíamos dizer é sobejamente transmaterial, que transcende a matéria, que está além da matéria. A ideia fundamental, e existe um filósofo social, também justo filósofo social alemão, chamado Niklas Luhmann, que teve uma curiosidade muito grande de estudar a sociedade, era um filósofo alemão, viveu entre o início do século passado até os anos 70, 80, que fundamentalmente afirma que as sociedades se constroem a partir do gerenciamento racional ou do controle racional de expectativas em relação ao futuro. Portanto, o homem só atravessa a rua quando o sinal está vermelho para os carros, porque ele acredita, tanto um ato de crença, que os homens atenderão às regras. E que, portanto, uma vez disseminadas, as pessoas aderem
aquele conjunto de regras que há de ordenar a vida das sociedades. E não é por outra razão que, nos anos 60, escreveu um livrinho muito importante chamado La Confiança. Na verdade, escreve em alemão, eu conheci a versão em espanhol, onde ele descreve a importância da confiança para as organizações humanas, sem o quê? Sem fé na conduta do outro, sem acreditar que as expectativas do outro se verificarão no futuro, nenhum tipo de conduta organizada social seria possível. E o exemplo do sinal é o mais simplório, mas talvez o mais pedagógico que seria a nós possível oferecer. Só atravessamos na luz vermelha dos automóveis porque acreditamos que os carros pararão. E quando não param, desafortunadas ocorrências se tornam possíveis, né? E infelizes ocorrências se tornam possíveis. É tão importante o elemento confiança para a organização da sociedade que o direito como ciência e o direito como fato social e o direito como experiência humana, se nós formos buscar um elemento último da organização e da construção do pensamento jurídico universal, e eu não estou falando brasileiro, porque existe direito em todas as sociedades, né? Com particularidades de cada região e de cada tempo histórico, mas o direito é um fenômeno universal, o fenômeno de ordenar a sociedade, ordenar o comportamento dos homens, criar um programa de futuro e dar orientação à vida coletiva, se funda num último e principal elemento, a de que os homens devem estar vinculados àquilo que manifestam como vontade. Ou seja, aquilo que o homem diz que acontecerá há de trazer vinculação a este sujeito, obrigando-o àquela conduta. Muito bem. Mas se é verdade que o direito pode obrigar um homem a se recolher e privar-se da sua liberdade, também é verdade que outras dimensões da vida o direito não consegue fazer com que o homem adote aquela conduta que se espera. E por que ele não considera e não consegue impor, obrigar, forçar o corpo do outro a adotar a conduta desejada pela norma? E aqui a gente poderia entender norma como logos, como razão universal, como o bem. O que acontece? O que o direito impõe àquela vontade manifestada erroneamente, ou não manifestada, ou manifestada em desacordo com os ordenamentos e as postulações que a sociedade pretende? Disparam-se as consequências jurídicas, disparam-se as sanções, disparam-se as responsabilizações, disparam-se as sanções que podem ser punitivas ou, alternativamente, disparam-se as sanções que podem ser premiais. E quando estas consequências são disparadas, e veja que os juristas e os homens de direito nada inovaram, né? Em nada inovaram. Apenas intuíram do cosmo as leis universais, e em especial as leis morais, que estão singelamente descritas em O Livro dos Espíritos e no que tange à manifestação da vontade, nomeadamente
a partir da questão 843 e seguintes de O Livro dos Espíritos. Quando se acionam essas consequências, voltando aqui à nossa digressão semi-jurídica, impõe-se as sanções, impõe-se a responsabilização. Ou responde o corpo do indivíduo com encarceramento, ou dispõe-se a responsabilização, que no caso é a obrigação de indenizar, o que faz reduzir, não interfere no corpo do indivíduo, mas interfere no patrimônio do indivíduo. Costumo brincar, órgão mais sensível do corpo humano, o bolso. Ou, no caso das sanções premiais, os incentivos, os prêmios, os arranjos monetários e assim por diante. Mas, irmãos, trago à baila esta discussão e trago esses exemplos para imediatamente tentarmos saltar do campo da matéria, porque o direito apenas objetiva a dimensão material da vida humana, né? A dimensão patrimonial da vida humana. O direito, na sua história, se afigura como invenção romana, portanto, sociedade da antiguidade mais avançada e mais complexa que se experimentava aos 2500, 2300, na época da fundação da República Romana, da fundação de Roma, uma vez concluída a saga de Rômulo e Remo. Mas o direito é invenção de pacificação dos homens em Roma para ajustar-lhes as contendas em relação à vida material. E, como dizia eu, provavelmente esses homens foram inspirados e colheram, né, construindo a primeira experiência de regramento da vida humana, seguramente beberam de modo intuitivo, inspiracional, né, nas influências prestadas pelos espíritos que coordenam o desenvolvimento desta espécie, na qual nós nos verificamos encarnados nesse momento. E trouxeram ao campo do direito estrutura deôntica semelhante às regras e à natureza que Deus e o universo dotaram o ser humano e a natureza. E que características e atributos são esses? O primeiro, quando eu falo da natureza, é da natureza dos espíritos. E eis aqui um fundamento, postulado inicial, né? Não é um preconceito, mas um pressuposto. O pressuposto tem que ser aceito, né? Nós, no caso, não aceitamos, recebemos do Espírito Verdade essa informação, né? A de que somos espíritos, como fomos criados, constata de um dia. Adoro o interlocutor, mas, infelizmente, aqui eu tenho que falar sozinho. Mas somos criados, diz o Espírito Verdade, livres, simples e ignorantes. Mas somos livres. Somos criados dotados desta potencialidade de evoluir e evoluir acrescendo o espectro e a dimensão das nossas possibilidades de escolher. Portanto, a liberdade está associada ao caráter espiritual da nossa essência. O espírito é dotado de inteligência e de liberdade. Agora, tais inteligências e liberdades, elas estão em germes no princípio espiritual, em potência durante o nosso desenvolvimento e na sua plenitude por ocasião de nosso final do ciclo de aperfeiçoamento. Estão na sua potencialidade máxima e plena potência por ocasião do atingimento do status de espíritos perfeitos.
onde temos inteligência máxima e liberdade ilimitada. Porque a tudo conhecemos, e como a tudo conhecemos, a tudo respeitamos, porque não há conhecimento que progrida, não no conhecimento lato sensu, o conhecimento stricto sensu com o qual nos relacionamos no mundo material está limitado e, via de regra, associado à ideia de ciência, à ideia de tecnologia, e, portanto, separa-se o conhecimento da moral. Mas o conhecimento, do ponto de vista mais amplo, não dispensa o conhecimento das coisas morais, dos bens morais, da natureza moral. Portanto, o espírito que a tudo conhece, ele não é apenas sapiente, é o espírito sábio, é o espírito que não tem conhecimento máximo, tem sabedoria máxima. Se é verdade que sem o conhecimento eu não consigo avançar, também é verdade que sem amor e moralidade e ética máxima, eu também, enquanto espírito, não conseguirei o desenvolvimento máximo. Portanto, os espíritos perfeitos têm conhecimento máximo, ou seja, estoque pleno de conhecimento sobre a realidade universal e estoque pleno de energia moral e de vocação ética robusta, não, absoluta. Porque agem em 100% de sintonia com os ditames, com os vetores, com a vontade do Pai, com a vontade do Criador. Tanto conhecimento e liberdade. Liberdade e consequência, né? Liberdade e vontade. Vontade como energia que cria a realidade. Realidade que se experimenta no tempo enquanto consequências do porvir. E aqui estão estabelecidas as bases para o reconhecimento da dinâmica e da relação entre livre-arbítrio e experiência existencial. Eu acho que é o tema que mais nos interessa avançar por aqui. Estamos no campo do estudo das leis morais, ou seja, o estudo das normativas éticas que hão de ordenar a vida humana para estruturar um bem-agir universal. Um bem-agir universal que não tem outro propósito, e nós, como adeptos de uma fé raciocinada, buscamos as causas e os fins racionais para todas as coisas. O agir no bem, ou o bem-agir, que se postula com atendimento das leis morais, não tem outro propósito e não há de gerar outra consequência de que um melhor existir para a humanidade, do que um existir mais feliz para a humanidade, do que existir numa dimensão mais ditosa para os seres em evolução, com menos dor, menos sofrimento e menos limitações que a experiência animal material muitas vezes se lhes impõe. Muito bem. Então, estamos no estudo das regras que nos levam à felicidade e que nos levam a viver melhor. E assim, numa abordagem teleológica, numa abordagem finalística, esta é a função e a consequência e o benefício não somente do estudo,
mas fundamentalmente do cumprimento dessas leis. Portanto, é necessário, para um viver melhor, que nós comecemos a melhor compreender a essência, a utilidade e a aplicação destes conceitos e elementos, porque podem ser muito úteis para a melhoria das nossas vidas e de nossas experiências individuais. E eu acredito piamente nisso. Acho que uma compreensão satisfatória, né? Nenhum de nós se torna santo porque estuda a doutrina espírita, muito menos espíritos perfeitos e menos ainda espíritos evoluídos. Mas somos espíritos que já rompemos a inércia da indiferença. A inércia da indiferença em relação à realidade que aceitamos sem reflexão. E a inércia da indiferença de nos curvarmos acreditando que as coisas são assim porque são e que as causas das coisas estão no outro e não em uma dimensão submetida ao meu gerenciamento e à manifestação das minhas vontades. Eis aqui o cerne desta compreensão, né? Somos seres que temos liberdade, que manifestamos a nossa vontade e que existimos no mundo, né? E temos que fazê-lo de modo responsável, porque, acima de tudo, o estudo destas leis morais nos demonstram, em conjunto com outra lei absolutamente relevante, qual seja a lei de ação e reação, também estudada no campo doutrinário, estatuído, construído e legado pelo professor Allan Kardec, Hippolyte Léon Rivail Denisard. Também expressado no campo da física, segundo a qual não há uma força específica que, uma vez aplicada, ou seja, uma ação que não produza uma reação de igual energia e sentido contrário, né? Quando entendemos a manifestação das nossas vontades no campo estruturante universal da lei de ação e reação, entendemos facilmente que a realidade que nos circunda é uma reação a manifestações volitivas do espírito, em primeiro lugar, e numa sequência imbricada de uma rede complexa, porém divina, a qual apenas iniciamos o seu conhecimento, faz com que estejamos sempre no lugar certo e na hora certa, condicionado e causado por escolhas que fizéramos hoje, ontem, ao longo da nossa existência presente e durante a nossa história errática espiritual. E quando muito, ainda que nossas escolhas tenham sido a de nos associarmos a outros grupos, coletividades ou nações, cuja manifestação produz também ações de coletividades, nações ou sociedades, criando consequências para esses grupos e essas coletividades. Razão pela qual a doutrina e vários autores encarnados ou desencarnados através dos médiuns falam e descrevem fenômenos kármicos coletivos. Não fosse assim, não entenderíamos os desastres, não entenderíamos as catástrofes, não entenderíamos as ocorrências que muitas das vezes de modo avassalador, às vezes a palavra embola, afligem
número expressivo de pessoas de modo simultâneo. Portanto, agora o tema se desenvolve. Eu tenho até as 3h30, né? Apenas me confirmam, antes do intervalo, não é isso? Certo? Ok. E agora o tema se resvala, né? Quer dizer, da natureza livre, da possibilidade da escolha, da inexorabilidade das consequências, ao tema que a muitos interessou, e não distintamente ao professor Hippolyte, né? Ao mestre Kardec, que assim indagava ao Espírito Verdade qual seja o tema do determinismo, né? O tema do destino, o tema da inafastabilidade de determinadas circunstâncias, ou o tema da influenciação de fatores externos capazes de nos compelir a determinadas ações, muitas vezes limitando, obstacularizando ou mesmo impedindo a adoção de condutas distintas ou alternativas, como que se nos empurrando para determinados contextos fáticos, onde estaria eliminada a possibilidade da nossa escolha. Muito bem. Vamos à fonte. E o que diz a fonte primária, onde devemos inicialmente sempre tentarmos saciar a nossa sede de conhecimento, em O Livro dos Espíritos. Em primeiro lugar, cabe citar aqui uma passagem absolutamente bela de Kardec ao sintetizar o estudo, ao sintetizar o estudo sobre o livre-arbítrio e o determinismo. Um determinado parágrafo, ele diz assim, parafraseando o Espírito Verdade: se é verdade que pode existir determinismo, né? Se é verdade que podem existir determinismo, ou seja, situações que o homem não controla e das quais não pode se afastar, na dimensão material da vida, ou seja, no que acontece fora da sua mente, no que acontece no mundo exterior, porque são consequências alheias à sua vontade, jamais existirá determinismo em relação à dimensão moral do ser humano. Isso equivale a dizer o seguinte: se é verdade que você não tem escolha sobre o que sucede no mundo exterior, a maneira como você reage a esses acontecimentos, a maneira como você cede às pulsões, ou às tendências, ou às forças exteriores, escolhendo entre deixar-se levar ou resistir, são sempre escolhas dos espíritos. São sempre escolhas dos seres humanos. Portanto, repetindo, se é possível admitir-se certa dose de determinismo, de destino, para os fatos exteriores à consciência, por outro lado, não se há que admitir qualquer nível de determinismo em relação às escolhas que os seres humanos fazem, as escolhas que os espíritos fazem. Kardec não é bobo, e muito menos o Espírito Verdade. E, portanto, reconhecem que, em determinadas circunstâncias, a nossa habilidade, capacidade de escolha se reduz. E, portanto, Kardec pergunta, né? Pergunta sobre os... Ele usa uma expressão, mas são doentes mentais, os incapacitados. O que o Espírito Verdade imediatamente diz: não, esses não estão capacitados para escolher, esses não estão manifestando escolhas, estão experienciando provas, talvez por escolhas que fizeram no passado, que neste momento obstruem ou impossibilitam sua capacidade de fazer novas escolhas, porque estão aqui para experimentar outras circunstâncias que não lhes permite
conduzir as próprias ações com o mesmo nível de controle e racionalidade que os seres livres assim o conduzem. Mas faz uma pergunta sobre os ébrios. E o Espírito Verdade diz, esse faz dupla falta. Porque ébrio ou embriagado escolhe mal ou não escolhe, mas do fato de estar embriagado se reporta alguma escolha, né? Porque ele tinha opção de embriagar-se ou não embriagar-se. A medicina avança, meus irmãos, e avança sem ultrapassar a doutrina espírita, mas hoje devemos olhar determinadas questões com os olhos alargados que a ciência nos permite. E sem, vou repetir, para ser muito claro, sem contradizer o que lemos em O Livro dos Espíritos, sabemos hoje que determinados arranjos arquitetônicos genéticos tornam determinados seres mais propensos, às vezes absolutamente endereçados a determinadas doenças, dentre as quais as adicções, né? As viciações. E eu falo isso porque o texto diz que a questão dos vícios é uma questão da escolha. Hoje, a ciência mostra que o vício é doença, da qual não se liberta, muitas das vezes, apenas pela vontade, porque a química das reações fisiológicas combinadas com as impressões e os despejos químicos de determinadas substâncias tornam-se superiores a qualquer outra situação, mas aquele toque inercial de se expor pela primeira vez ao gatilho que disparará todo esse desenrolar químico, talvez aqui resida uma escolha. Talvez não pecaminosa ao excesso, como pensáramos em gerações passadas, mas já temos mecanismos para olhar com mais amor e menos preconceito para determinadas situações. Assim como entendemos hoje a função dos hormônios, né? E como disfunções hormonais são capazes de influenciar sentimentos, né? Ao ponto de se manifestarem desrazões, ao ponto de algumas startups, para ser moderno e não ser cringe, né? Terem desenvolvido aplicativos para maridos e filhos acompanharem milimetricamente o ciclo menstrual de mães, esposas e filhos, porque em determinados pares de dias dos meses o convívio às vezes fica impossível. Não porque essas pessoas sejam más, não porque elas sejam menos carinhosas, não porque há uma eclosão química escrita no programa da natureza capaz de influenciar nossos pensamentos, manifestando materialmente na forma como respondemos, no nosso nível de paciência, no nosso nível de empatia, no nosso nível de algumas relações sociais. Óbvio que se vai do extremo, não está aqui falando do crime, mas está falando da convivência, né? Então, existem fatores, sim, que irão influenciar a manifestação da nossa vontade. Mas agora, de novo, vamos a Kardec e aos ensinamentos a ele prestados pelo Espírito Verdade. Até mesmo o nosso mapa genético, até mesmo o nosso mapa astral, até mesmo a sequência dos acontecimentos históricos que experimentaremos fazem parte de escolhas sutis, mas, ao mesmo tempo, extremamente relevantes, que fizéramos antes de virmos à luz, né? Que fizéramos antes, talvez, nos laboratórios de reencarnação, quando discutíamos com os técnicos nosso mapa cromossomial, tal como descrito por André Luiz, né? Em célebre passagem da bibliografia espírita psicografada por Francisco Cândido Xavier, né? Nessa verdadeira, né?
nessa obra, nesse desvendar do existir espiritual que nos narrou André Luiz. Portanto, até nisso encontramos manifestações volitivas, encontramos manifestações de vontade, energias espirituais consubstanciadas e manifestadas que contribuíram de sobremaneira para o contexto realístico, para a realidade existencial que nos cerca. Por que eu chamo tanta atenção a esse fato? Já que nós temos que discutir livre-arbítrio em relação a nós mesmos e livre-arbítrio em relação ao outro. Porque o desconhecimento da dinâmica entre liberdade de escolher, a função energética, criativa da vontade e ação e reação, quando a gente desconhece isso, vivemos no mundo no qual não podemos encontrar racionalidade. Vivemos num mundo onde, em vez de colhermos sentido, colhemos desrazão. De onde deveríamos enxergar providência divina, nos sentimos abandonados pelo Criador. Aonde deveríamos encontrar providência divina e concretude, consistência, vemos desrazão, revolta e resignação. E sabe por quê, meus irmãos? Porque atribuímos todas as dores, todos os infortúnios, todos os acidentes de nossa existência, para usar uma expressão aristotélica, ao outro. Porque achamos que a causa de nossas experiências de sofrimento ou dor jamais estão centrados no nosso próprio eu. Estão sempre num elemento externo. Estão sempre ou no outro, que nos causa mal, ou no infortúnio do destino do Deus cruel, que nos abandona e que deixa que o mal nos acometa. E crer nisso é descrer num Deus infinitamente justo e bom. E crer nisso é desconhecer e ignorar que tudo que se nos passa, do fio do cabelo que cai de nossa cabeça aos terremotos, não acontecem sem a permissão de Deus, que é infinitamente justo e bom. E que, se por isso passamos, é porque em algum momento desta rede imbricada, histórica, universal, complexa, que apenas 1 milímetro dela começamos agora a conhecer através das nossas iniciativas intelectuais, científicas e de nosso esforço espiritual e intelectual de conhecer, mas estamos ainda, colhemos a primeira ou o pequeno monte de areia de uma vastidão do tamanho de um deserto do Saara. Mas temos que reconhecer que assim o é. E assim o é porque intuímos no âmago do nosso coração e da nossa existência. E devemos assim reconhecer porque assim nos ensinam os espíritos superiores, que se manifestaram não em experiências místicas, incontroladas, subjetivas, não, mas através dos fenômenos objetivos, científicos, controlados, medidos racionalmente, no alvorecer da doutrina espírita, pela postura absolutamente científica, moderna, iluminista que adotava o mestre Kardec. E depois dele, tantos outros, através do fenômeno de unidade. E através da experiência que sentimos. E se mais não fosse, por uma abordagem utilitarista, assim reconhecendo as coisas, somos muito mais felizes. Escolha o critério que quiser. O critério da racionalidade, o critério da confiança na mediunidade e nos métodos científicos da doutrina espírita, ou simplesmente na abordagem utilitarista, quero ser feliz, todas igualmente aplicáveis e válidas. Portanto, existe um componente prático em reconhecer a importância, em primeiro lugar, a existência de que somos, a existência de que temos livre-arbítrio. Somos livres para escolher.
Agora, se é verdade que temos que reconhecer e devemos reconhecer que somos livres, é absolutamente necessário que reconheçamos que, ao lado da liberdade, está a consequência, a responsabilidade, porque temos um espectro que se aumenta com o nosso conhecimento, mas todas as vezes que manifestamos a liberdade, através de um ato de vontade, que é um ato de energia, um ato de força, que joga um impulso, que provoca uma ação no universo, ao provocarmos essa ação no universo, despertamos uma reação devolvida a esse universo e simultaneamente devolvida a nós próprios. Né? Portanto, se o fazemos em sintonia com as leis universais, recebemos reações em sintonia idêntica. Dito de outra forma, mais simplória. Se manifestamos no bem, havemos de receber a reação também do bem. Não de modo sinalagmático, não de modo imediatista, não de modo simultâneo. Porque, se fosse assim, a gratidão e o bem seria a consequência imediata da nossa caridade. Enquanto que a sabedoria popular e a do filósofo hindu dizem: faça o bem, sem esperar gratidão e nenhuma consequência. Porque a consequência vem do universo. A consequência vem da nossa paz interior. A consequência vem do acréscimo da nossa felicidade. A consequência vem do aprimoramento da nossa existência e do nosso bem-estar. Ivan, entendendo esta dinâmica... Ivan, vou tentar concluir aqui, tenho 5 minutos. Isso, depois eu a queria gente discutir entende com o você grande como é que a gente fundamento gasta o tempo, de ok? responsabilização. Sim. Não te ouvi, sumiu a sua voz. E agora, Nádia? está me ouvindo? Está me ouvindo? E agora, Agora sim? ouvi. Agora Isso. ouvi. Não, porque você disse que você queria essa primeira hora para fazer a sua Agora ouvi. exposição. Tá bom? Então, nós temos agora uns 3 ou 4 minutinhos ainda para encerrar a primeira hora. Queria saber de você como é que você quer abrir também, você expressou esse desejo de interagir com as pessoas. Nós temos também um tempo para as perguntas. Você quer fazer perguntas agora e depois um intervalo, ou nós fazemos intervalo, você faz mais exposição e você deixa todas as perguntas para o final? Não, Nádia, me foi dito que a gente ia até 3h30, fazer um intervalo. Isso. E na volta conclusões e perguntas, não é isso? Isso, pode ser. Então tá. Então você usa mais alguns minutinhos para então, fechar. Então, vou concluir em 4 minutos, não a gente interrompe, e na volta eu posso retomar, isso. Porque eu não falei da questão do meio ambiente, eu acho que abordei a questão do outro índice próprio, que eu ia concluir agora, para depois a gente falar do meio ambiente. Então, você faz o seguinte, se você prefere concluir agora toda a exposição, ok? Senão nós fazemos... Não, quero concluir só esse pedacinho. Ok, então tá. Tá bom? Tá bom, tá ótimo. Desculpe. Deixa eu tentar retomar aqui. Vai rebobinar. I hope so. So do I. Não, o que eu estava tentando dizer é que livre-arbítrio, vontade, né, ação e reação, é uma tríade, um pilar aqui que constrói o que eu acho de mais belo, mais prático e mais útil na doutrina espírita, que é o despertar da responsabilização individual. Né? Esse despertar da responsabilização individual, ou para a responsabilização individual, é o grande salto de racionalidade, não da racionalidade leiga, mas da racionalidade espiritualizada da espécie humana, que é o entendimento de que nós não estamos largados, no universo. Nós estamos, sim, em união total. Aliás, os hindus são muito claros em dizerem isso, que o distanciamento e a alteridade, no fundo, é uma grande ficção. Somos todos expressões divinas de uma grande fonte. Isso não significa panteísmo, né? Isso não está em Kardec, mas existem algumas cismas
que às vezes colocam alguns espíritas diametralmente contrários a essa postura que era tão cara ao filósofo Spinoza, né? De um panteísmo da natureza com o Criador, ou seja, de uma totalidade. Mas o fato é que, muitas das vezes, o individualismo ocidental gerou comportamentos egoístas, né? Que geraram um individualismo excessivo e violências e distanciamentos e insensibilidades, ausência de caridade, ausência de empatia, etc., etc. Mas o que eu queria dizer é que nós agimos, sim, em coletividade e em razão e sob o governo de leis implacáveis, mas leis divinas e abençoadas, que nos levam inexoravelmente às consequências da minha manifestação de vontade individual, da minha manifestação coletiva, em grupos menores, sociais e da espécie humana, de maneira geral. E estamos caminhando nesses três níveis, nessas três camadas. E o mundo que nos circunda, a realidade que experimentamos, a nossa realidade no nosso casamento, na nossa profissão, com os nossos filhos, com os nossos amigos, a nossa relação profissional, nossas interlocuções com os nossos colegas de trabalho, a nossa condição de eleitor, de cidadão, de habitante do planeta Terra, todas elas, tudo que se nos passa, está associado a escolhas que fizemos no passado. Ainda que existam níveis de determinismo, como disse Kardec, na esfera material, estamos condenados a ter liberdade da nossa escolha moral, de fazer ou não fazer, de optar pelo bem ou pelo mal, por mais bem ou menos mal, se é que podemos dizer assim. E, ao fazermos individualmente e ao fazermos coletivamente, por ação e reação, criamos a realidade que estamos experimentando. E as escolhas, o que a gente experimenta hoje é fruto das escolhas que a gente fez no passado. Os grandes dramas da nossa vida presente, as questões criticamente importantes da nossa vida, estão 100% associadas às escolhas que fizéramos no passado. E o que seremos e experimentaremos no futuro como existência estão 100% relacionados às escolhas que estamos fazendo no presente. E a responsabilização, a racionalidade, o estar consciente de nossa responsabilidade é entender isso. Porque quando a gente entende isso, a gente entende o porquê não agir mal. A gente entende que fazer o bem é provocar o bem. Quando a gente entende que o fazer bem ao outro é fazer bem a mim. Eu entendo que fazer a escolha certa agora é criar melhores condições da minha existência futura. Eu entendo e agradeço a providência divina por tudo que se me passa, de bom e de ruim, porque o ruim ou é aprendizado ou resgate. Ah, Ivan, você é masoquista. Não. É simplesmente entender a função e a dinâmica do sofrimento. Vamos pedir para não sofrer, mas se alguma coisa acontece, vamos saber que isso não está no outro. Vamos tentar evitar? Vamos. Mas aquilo que não foi evitável é do nosso programa. Isso não é conformação. Isso é reconhecimento pacífico, amoroso, de que estamos nos braços do Criador, amparados pelo Cristo, suportados pelos amigos espirituais. Isso elimina o espaço para a revolta, para a incompreensão, para a desrazão e para muitos dos sofrimentos mentais que hoje acometem, a humanidade. E agora eu concluo esse primeiro ciclo aqui. Tá bom, Nádia? Podemos ir para o intervalo? Não, fica à vontade, Ivan. Não, tá bom. Acho que as pessoas às vezes querem até levantar, fazer um breakzinho, tomar um café. Então, partimos agora para o intervalo? Sim. São quantos minutos o intervalo? Nós podemos pensar 10 ou 15. Vamos fazer 15? Tá bom. Fazer 15, depois, quando voltarmos dos 15, você também pode usar para responder. Nós já temos aqui no chat algumas participações muito interessantes, inclusive,
e você pode começar com as perguntas ou com o meio ambiente. Tá bom, eu vou fazer um rápido... Na volta, eu faço um rápido comentário sobre livre-arbítrio e meio ambiente e a gente vai para as perguntas. Não precisa ser tão rápido, não. Pode dar os fundamentos, que nós gostamos de fundamentos. Tá bom. Tá bom? Então, até já, até já.